Quando se trata de mexer na natureza, a China não tem medo de inovar. Eles já tentaram criar nuvens artificiais para provocar chuva e até eliminar aves para proteger as plantações. Além disso, derrubaram grandes áreas de florestas para abrir espaço para a indústria. Se tem algo que a China sabe fazer, é encontrar maneiras inusitadas de mudar o meio ambiente. Agora, eles têm uma nova ideia: soltar milhões de coelhos em áreas desérticas para tentar transformar essas terras secas em áreas verdes novamente. Mas será que isso realmente vai ajudar? Ou será que estão prestes a enfrentar problemas ainda maiores? A verdade é que, sempre que tentamos interferir na natureza, as coisas nem sempre saem como planejado. Muitas vezes, essas tentativas acabam criando novos problemas que ninguém esperava. Será que a China vai repetir esses erros? E quais serão as verdadeiras consequências dessa nova tentativa de controlar a natureza? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. O ecossistema do deserto é extremamente difícil para a maioria das formas de vida. Ele apresenta temperaturas extremas, falta de água e pouca vegetação. Coelhos, que são de climas mais temperados e com muita vegetação, enfrentam grandes dificuldades para encontrar comida e abrigo no deserto. Mesmo que não tenham predadores naturais, a falta de água e plantas apropriadas torna a sobrevivência quase impossível. Além disso, as dunas móveis, tempestades de areia e a forte radiação solar acrescentam ainda mais desafios. Por isso, a decisão de liberar coelhos nesse ambiente é questionável. Será que a China está testando um novo método de controle de pragas? Ou há uma estratégia maior em jogo? Antes de explorarmos os detalhes deste plano misterioso, é útil lembrar de um grande desastre envolvendo coelhos na história moderna. Em 1850, a Austrália enfrentou uma crise ecológica após a introdução de coelhos pelos colonos ingleses. Thomas Austin, um colonizador que recebeu 13 coelhos europeus em 1869, não imaginava que essa pequena quantidade de animais causaria um desastre ecológico sem igual. Quando os coelhos foram introduzidos na Austrália, encontraram um ambiente perfeito para sua rápida proliferação. O clima temperado, a falta de predadores naturais e a abundância de vegetação fizeram com que a população inicial de 13 coelhos se transformasse em bilhões em poucas décadas. Sua capacidade de adaptação e reprodução acelerada causou uma crise ambiental grave, devastando a agricultura e alterando o ecossistema australiano. O solo fértil foi esgotado e muitas espécies nativas foram ameaçadas. A devastação foi tão severa que as terras agrícolas começaram a se desertificar, e os coelhos invadiram áreas residenciais, causando caos e destruição. Algumas pessoas chegaram a afirmar que os coelhos atacaram os humanos devido à fome, tornando-se agressivos. A situação se tornou tão crítica que o governo australiano teve que tomar medidas extremas para controlar a população de coelhos. Entre essas medidas estavam cercas que se estendiam por milhares de quilômetros na tentativa de barrar os coelhos, mas sem sucesso. Diante dessa situação, o governo tomou uma decisão drástica. Capturou alguns desses coelhos selvagens e injetou neles um vírus chamado mixomatose. Depois, soltaram os coelhos na floresta para que o vírus se espalhasse entre a população. Essa estratégia reduziu drasticamente a população de coelhos para 1 bilhão, mas causou grande sofrimento e a morte de outros animais. Com o tempo, os coelhos que sobreviveram desenvolveram resistência ao vírus, tornando-o ineficaz. Vendo isso, os cientistas australianos decidiram criar um novo vírus em laboratório chamado vírus da hemorragia viral, que causava hemorragia nos coelhos. Até 1996, o vírus da mixomatose havia eliminado 96% da população de coelhos na Austrália, reduzindo-a para apenas 200 milhões. Os coelhos restantes, incapazes de resistir ao vírus, foram confinados nas florestas para evitar a extinção completa da espécie na região. Esta crise é um episódio que a Austrália prefere esquecer, mas a China parece estar querendo ignorar. A China tem um histórico complicado com manipulações ecológicas. Um exemplo é a campanha das 4 pragas, lançada no final da década de 1950 por Mao Zedong. A campanha incentivou a eliminação em massa de pardais, acreditando que eles prejudicavam as colheitas. O plano era eliminar todas as coisas que causavam danos às plantações. Para isso, a primeira coisa que fizeram foi começar a matar pássaros.
Sempre que viam pássaros perto das plantações, começavam a fazer barulho batendo em panelas para impedir que os pássaros se aproximassem das plantações. O barulho incessante dia e noite fazia com que os pássaros, incapazes de pousar e descansar, morressem de exaustão em pleno voo. Isso resultou em um desastre ecológico, com a proliferação de insetos como os gafanhotos, que devastaram ainda mais as colheitas e contribuíram para a grande fome que matou milhões de pessoas. Há 30 anos, na década de 1990, o deserto da China cobria 7 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Até 2015, essa área aumentou para 62 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, refletindo a crescente desertificação do país. Para combater esse problema, a China iniciou grandes projetos de reflorestamento, como o Grande Muro Verde, que visa conter a expansão do deserto e restaurar terras degradadas. Com a desertificação custando ao país cerca de 54 bilhões de yuans por ano, a China procurou soluções inovadoras, como o uso de redes para capturar orvalho e técnicas de irrigação subterrânea. Além disso, começaram a plantar árvores resistentes e introduzir culturas adaptadas ao solo arenoso. Recentemente, a China decidiu liberar cerca de 1 milhão e 200 mil coelhos no deserto e parece estar repetindo os mesmos erros do passado. A cada ano, nascem 99 milhões de coelhos na China, mais do que em qualquer outro país. Então, por que liberar milhões de coelhos estrangeiros em um ambiente tão desafiador? A China é líder mundial na criação de coelhos devido a tradições culturais e demanda econômica. Os coelhos são criados principalmente para alimentação e para a indústria de peles. A carne de coelho é valorizada por seu perfil nutricional e é uma fonte importante de proteína em áreas rurais, enquanto a pele é usada para roupas e acessórios. Com a crescente demanda, a criação de coelhos se tornou um negócio lucrativo, incentivado pelo governo para fortalecer a economia rural. A escolha dos coelhos Rex não foi aleatória. Eles têm uma característica interessante. Gostam de cavar túneis e roer raízes, o que ajuda a arejar o solo. Ao cavar, eles melhoram a permeabilidade do solo, permitindo que água e nutrientes penetrem mais profundamente, o que por sua vez ajuda no crescimento das plantas. Além disso, os resíduos orgânicos deixados pelos coelhos podem fertilizar o solo, ajudando a resolver o problema da falta de florestas de forma orgânica. Curiosamente, essa técnica de fertilização natural, promovida pelos coelhos, lembra métodos utilizados por várias culturas e civilizações. Por exemplo, na civilização egípcia, o gado era usado para arar a terra, pisoteando e fertilizando o solo com seus dejetos, o que preparava o terreno para o plantio. Da mesma forma, os povos indígenas da América do Norte frequentemente praticavam a agricultura de milpa, onde diferentes culturas eram plantadas juntas, e o solo era fertilizado naturalmente pelos restos das colheitas anteriores e pela fauna local. Além disso, uma coelha Rex fêmea pode ter até 40 filhotes em um ano, o que significa que esses animais podem rapidamente se adaptar e prosperar em qualquer ecossistema. Quando esses coelhos foram soltos, uma área de 100 km foi escolhida para eles. Inicialmente, apenas 3% dessa área, ou seja, 3 km, tinham árvores e plantas, mas em poucos anos, 84 dos 100 km de terra se tornaram férteis, com grama, árvores, plantas e colheitas crescendo vigorosamente. Esse rápido crescimento da vegetação impressionou até mesmo os cientistas que monitoravam o experimento. Eles esperavam ver melhorias ao longo do tempo, mas a velocidade com que as áreas antes áridas se transformaram em florestas verdejantes foi surpreendente. No entanto, como vimos no caso da Austrália, embora os coelhos promovam a silvicultura, quando seu número aumenta demais, eles também podem destruir florestas inteiras. Então, a pergunta que fica é: o que vai acontecer a seguir? A história nos mostrou várias vezes que a natureza tem uma forma de surpreender, especialmente quando o ser humano tenta intervir. Em alguns casos, experimentos bem intencionados acabaram gerando resultados desastrosos, como a introdução de sapos cururus na Austrália para controlar pragas agrícolas, que resultou em uma invasão descontrolada dessa espécie tóxica, prejudicando os ecossistemas locais. Ou o caso do Lago Vitória, na África, onde a introdução da perca do Nilo, um peixe predador, dizimou espécies nativas e desestabilizou o ecossistema aquático, levando a um colapso ecológico.
Então, amigos, a China fez certo ou errado ao soltar mais de 1 milhão de coelhos em seu deserto? Deixe sua opinião nos comentários. Se o vídeo foi relevante para você, curta e compartilhe. Afinal, se esses fatos vão se tornar virais ou não, isso só depende de você. Obrigado e até a próxima.